Vai, a gente vai iniciar o estudo sobre Pedro, né? As duas cartas de Pedro. E a gente está chegando para o final do estudo na questão do Novo Testamento, né? São os últimos estudos que a gente vai ter esse ano. Pedro, João, Judas e Apocalipse, né? E foi muito curioso porque no preparo desse estudo de hoje eu comecei a refletir sobre como foi essa virada de chave para Pedro, né? E aí, quem era Pedro antes, né? Então ele era um pescador comum, sem grande status ou grandes estudos ali. Ele era impulsivo e emocional, né? Ele falava sem pensar, ele usou a espada para contra o soldado. Ele era medroso porque ele negou Jesus 3 vezes por medo de represálias. Ele era inconstante porque chegou a andar sobre as águas, mas mesmo assim ele afundou por duvidar. Então a gente vê aqui muita coisa em comum com a gente mesmo, né? Quanta coisa a gente se identifica só esses simples pontos que eu acabei de citar aqui, né? E o que que mudou em Pedro, né? Então a virada de chave não aconteceu de uma vez, mas foram etapas, né? Então primeiro ele teve um encontro com Jesus, aí Pedro ele se reconhece como pecador diante da santidade de Cristo e recebe o chamado de agora em diante serás pescador de homens, né? E entrando um pouco nisso, gente, você tenta projetar isso, né? Porque para Pedro, até antes disso acontecer, Jesus era um homem comum. Ele não tinha visto os milagres de Jesus ainda, né? Assim, não tinha presenciado muita coisa, né? Para poder largar tudo e seguir um cara, né? Ele estava começando a ter os primeiros contatos ali. Então imagina isso, né? Como será isso? Como que seria isso nos dias de hoje, né? E aí, qual que é a aplicação que eu trago, né, diante disso? Que a transformação começa quando reconhecemos quem somos e aceitamos o chamado de Jesus. Então, depois desse primeiro ponto, que é o encontro com Jesus, teve um segundo ponto, que foi o fracasso e o arrependimento. Então, ao negar Jesus, Pedro chorou amargamente. E esse momento de dor foi essencial para a quebra do orgulho dele. E aqui tem uma aplicação, né? Os nossos erros podem ser o ponto de partida para uma fé mais verdadeira. Eu não sei quantos de vocês já reconheceram erros aqui, né? Eu não sei quantos fazem esses exercícios, porque a gente erra o tempo todo, né? Mas eu tive o privilégio, entre aspas, essa semana, de falhar com uma pessoa. Falo privilégio, gente, não sendo indiferente e fria, pelo contrário. Eu fiquei tão chateada com o meu descuido com a situação que isso me feriu, né? E trouxe um arrependimento e uma transformação, no sentido de que eu não quero repetir mais isso, né? Então, o fracasso e arrependimento é isso. Ele é um ponto de partida para uma fé mais verdadeira. Quando a gente reconhece isso, é que tudo muda. Então, nem sempre passarmos por coisas ruins ou falharmos, errarmos, deve ser motivo de culpa, né? Eu estava até conversando com uma amiga essa semana que culpa, na verdade, culpa não transforma ninguém. A culpa, o acusador é o inimigo. Então, toda vez que você se na sua mente, mas o arrependimento transforma. E qual que é a diferença? O arrependimento faz você querer fazer diferente sempre, faz você focar na solução daquilo que está acontecendo. Então você percebe a falha e você muda a rota. Agora a culpa não, ela fica te corroendo e nada acontece. Numa próxima oportunidade você vai repetir o mesmo erro e vai ficar se sentindo culpado e é um ciclo satânico isso, né? Então tem essa diferença. E então essa questão do, do arrependimento é o ponto de partida para uma mudança, né? Uma fé mais verdadeira. O terceiro ponto é o reencontro com Jesus ressurreto, né? Pedro. Jesus restaura a Pedro com uma pergunta tríplica, né? Tu me amas? Ele pergunta 3 vezes isso para poder deixar bem evidente para Pedro. Na verdade, a resposta foi para o próprio Pedro, né? Porque Jesus já tinha captado o arrependimento dele. Mas ele verbalizar isso trouxe uma certeza para o próprio Pedro, né?
Então, aqui Pedro ele entende que sua missão não depende de sua força, mas do amor de Cristo. E aí, isso é uma coisa que também a gente precisa se atentar, né? Porque a aplicação, a restauração de Deus nos proporciona, nos reposiciona mesmo depois das quedas, né? Então, essa, essa afirmação, né? Esse arrependimento depois dessa afirmação de Pedro nos reposiciona. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito evidente na nossa mente, é que é, aquilo que eu acabei de falar, né? A nossa missão não depende da nossa força física, não depende de nós, não, jamais. Mas do amor de Cristo. Tudo é por ele, gente. Aquele louvor que a gente sempre ouve, porque dele, por ele e para ele, é muita verdade. Então, em nenhum momento a gente deve deixar que a prepotência suba na cabeça a ponto da gente achar que é por nosso mérito, é por nossas forças, é por nosso esforço que acontece. Não é. Porque a gente está hoje firmado na fé e de repente amanhã vacila com uma coisa que você nem está percebendo, né? Como eu falhei no descuido de uma informação com uma amiga que eu tenho em consideração, né? E quem diria, né? Isso daí é uma falha, mas a gente comete falhas todos os dias, né? Então, que isso fique claro, que toda a obra que a gente pratica aqui, o ídio, o nosso dispor pela obra, é puramente pelo amor de Cristo, é puramente pela misericórdia dele que nos motiva, nos ajuda, nos transforma, porque não é por nós. Acontece aqui no nosso grupo mesmo. A gente lança um desafio, faz uma coisa diferente, todo mundo, uau, vamos fazer. Até as pessoas até às vezes cobram a liderança de fazer mais. Passa alguns dias, todo aquele fervor se esfria, né? Isso é o ser humano. Então, se não for pelo amor de Jesus, a gente não sustenta a obra nem por uma semana, né? E aí depois teve também o quarto ponto, que é o Pentecostes, né? Então Pedro antes era covarde, de repente ele se levanta cheio do Espírito Santo e prega para milhares de pessoas, né? Qual que é a diferença? Agora ele não agia por sua própria força, mas pelo poder de Deus. Olha a diferença, né? De quando ele se dispõe a viver 100% pelo poder de Deus, o impacto que isso teve, né? A partir do Pentecostes, a gente vai perceber isso na leitura das epístolas, quão Pedro foi realmente transformado, né? Aquele cara covarde, impulsivo, de repente se levanta com uma autoridade e faz, como Jesus falou, obras maiores, né? Várias coisas ali acontecem com, a gente vê, né? Cura e expulsando demônios de uma forma muito diferente do que Jesus fez, né? Muito assim surpreendente. Então, isso tudo é pelo poder de Deus, né? E qual que é a aplicação para nós, né? A plenitude do Espírito é o que nos dá coragem e constância. De novo, se não for pelo Espírito Santo, a gente não é constante em nada. Em nenhuma das coisas que a gente se dispõe a fazer. E aí vem as perguntas, né? Como podemos viver essa mesma virada de chave nos dias de hoje, né? Então, o primeiro ponto é a gente admitir nossas limitações, pecados e fraquezas diante de Deus. Sem humildade, não há transformação, isso é fato. Se a gente, toda vez que a gente se sente empoderado, cheio do Espírito Santo, eu tô no caminho e as pessoas estão erradas, aí é uma baita cilada, gente, porque é nesse momento que você precisa rever seus conceitos e se fortalecer. Se a gente não tá com espírito de humildade, tem alguma prepotência, alguma soberba tá ali sutilmente agindo, né? Então é na humildade que a gente admite as nossas fraquezas e limitações. E é nesse momento que o agir de Deus se manifesta através de nós. Segundo ponto, é a gente buscar intimidade com Cristo. Então, como a gente faz isso hoje, né? Na época de Pedro, Jesus estava fisicamente lá. Hoje, Jesus deixou o Espírito Santo, substituto dele. Então, a gente tem que buscar intimidade com Cristo através da leitura dos evangelhos, né? Que conta a história dele. Enfim, a gente consegue se inserir mais no contexto de Cristo, não só como uma informação, né? A Bíblia não pode ser um livro de conto de fadas para nós,
tô lendo uma notícia no jornal. Não, é uma vivência. A gente tem que entender que aquilo realmente aconteceu e como seria, né? Como a gente projeta para os dias de hoje tudo aquilo que aconteceu. Se fosse hoje, como seria, né? Tem um livro muito fantástico que eu ganhei uma vez, mas eu não tenho mais, mas chama Em Seus Passos, em Meus Passos, o que farei Jesus. Ou Em Seus Passos, o que farei Jesus. Algo assim. É um livro muito bom. E é cada situação. Então, o terceiro ponto é aceitar o processo do quebrantamento. Então, muitas vezes, Deus permite situações que expõem nossa fraqueza, como foi a negação de Pedro, para que esse quebrantamento aconteça. E, de novo, né, a experiência que eu tive essa semana me trouxe esse quebrantamento, né? Eu me constranjo na presença dele de imaginar que, por um lado, a gente está buscando tanto dar exemplos, a gente faz, grava os vídeos, trabalha com o projeto dos semeadores, e por outro lado, talvez eu não dê um bom testemunho nessa situação, né? Então, é uma reflexão que a gente precisa trazer sempre na nossa vida, né? E trazer o quebrantamento mesmo. Quando a gente errar, se humilhar, como Pedro, como o Davi fez, né? É louco porque Davi errou tanto, mas ele era tão quebrantado que ele colocava o rosto no pó. Porque acho que era o nível mais extremo de humilhação que ele encontrava ali diante dos erros dele, né? Isso é um quebrantamento verdadeiro, sabe? Quantas vezes a gente pede um perdão genuíno para Deus das coisas que a gente faz de errado, sabe? E aí, um quarto ponto é permitir a ação do Espírito Santo, né? O verdadeiro poder para viver o evangelho não está em nós, mas no Espírito que habita em nós. De novo, gente, sem o Espírito é só palavras ao vento. É um negócio maçante, a gente não se conecta, a gente não traz transformação. É só pelo Espírito, não tem outra forma, né? E o verdadeiro poder para viver o evangelho não está em nós, mas no Espírito que habita em nós. Então, a gente tem que buscar ser cheio do Espírito Santo diariamente, diariamente, gente. Todo dia é um restart na nossa vida. A gente dorme, a gente acorda, iniciou do zero. Então, a gente tem que se alimentar de novo, se encher dele, do Espírito, vigiar, dar bom testemunho, falar do amor de Jesus. É isso, todo dia é como se fosse o ciclo se repetindo, né? E começa com a gente se encher do Espírito, né? E o último, e o quinto ponto, né? Viver a fé de forma prática. Pedro não ficou apenas no discurso, ele cuidou da igreja, ele suportou perseguição e até deu a vida por Cristo. O evangelho só se torna real quando sai da teoria e se torna prática. E aqui vem um baita tapa na cara para nós, né? Toda semana a gente está aqui se alimentando, estudando, lendo a Bíblia, né? Com os estudos diários ali. E qual é a prática disso? O quanto a gente tem colocado isso em prática no nosso dia a dia, né? O quanto a gente tem sido luz na vida das pessoas, quanto a gente tem trazido salvação, conversão, dado bons testemunhos. Gente, sou a primeira da fila a levar chibatada nesse momento aqui, sabe? Então, que isso possa realmente impactar a gente, para que a gente tenha uma virada mesmo, como foi a de Pedro, né? E a virada dele trouxe da inconstância para a firmeza, do fracasso para a liderança espiritual, e isso só aconteceu porque ele teve um encontro real com Jesus. Ele passou pelo arrependimento e restauração e foi cheio do Espírito Santo. Aí eu tenho um outro ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi uma viagenzinha minha ali estudando como seria isso, né, nos dias de hoje. Então Pedro, Jesus foi até Pedro, né? Aí a gente para pensar, beleza, Jesus esteve fisicamente com Pedro. Talvez seja mais fácil, né? Só que não. Todos os momentos, depois que Jesus foi, deixou o Espírito Santo, esse encontro com ele acontece com a gente o tempo todo, né? Nesse momento está sendo de novo um chamado de Jesus para várias pessoas. Como Jesus estivesse dizendo: vem e me segue, agora você vai ser pescador de homens. Esse chamado acontece o tempo todo, né? E como eu falei lá no começo, talvez para Pedro no começo foi estranho: quem que é esse cara me chamando para fazer isso, né?
Mas ele aceitou, e é da mesma forma, por mais que às vezes a gente pense que não faça sentido muito esse negócio de viver o evangelho, aceita o chamado, né? E aí toda a transformação vai acontecendo aos poucos, né? Então é através do Espírito Santo, né? Jesus prometeu para nós: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual que é o meio? Espírito Santo, né? A palavra de Deus também é o como isso acontece, né? O chamado, então, através da palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é o próprio Cristo nos encontrando de forma viva, trazendo lições, porque na vivência dele aqui na Terra, ele pregava a Torá na época, não existia o Novo Testamento antes, né? Enquanto ele estava vivo. Então, através da palavra, é Cristo falando conosco da mesma forma que ele falou enquanto ele esteve aqui na Terra, né? Muitos testemunham que certos versículos saltam os olhos exatamente na hora da necessidade, né? Quantas vezes a gente lê a Bíblia e aquilo encaixa como uma luva para nós? Parece que alguém escreveu naquela hora, né? É muito louco isso. E assim como a tempestade no mar, né? Então através das circunstâncias, né? Também é um ponto, como Jesus nos encontra. Então, nas circunstâncias, assim como a tempestade no mar revelou a Pedro sua fraqueza e a grandeza de Jesus, muitas vezes Cristo nos encontra em meio às crises. Então, as crises que a gente passa é a tempestade que Pedro passou, né? E ali Cristo revela a grandeza dele. O quarto, por meio da igreja, o corpo de Cristo, né? Então, Jesus se manifesta através de irmãos na fé, seja em palavras de encorajamento, oração, discipulado, e até em correções em amor. Quando alguém cheio do Espírito Santo nos ajuda, é o próprio Cristo agindo. Que a gente possa ter essa perspectiva, sabe, gente? Toda vez que a gente for exortado, confrontado, mesmo seja com palavras ou com situações, que a gente possa ter um ensinamento de Cristo para nós, como se ele tivesse aqui fisicamente, né? O quinto, por experiências pessoais com Deus. Oração sincera, louvor, meditação e até sonhos e visões são maneiras pelas quais ele se revela. Agora, aplicações para o dia de hoje. Assim como Pedro, nós não conseguimos ir até Jesus primeiro. É ele quem toma a iniciativa. Hoje, Jesus vem até nós através do Espírito Santo, da palavra da igreja, das circunstâncias e das experiências pessoais. A diferença é que, em vez de vê-lo fisicamente, somos chamados a viver pela fé. Bem-aventurados os que viram, os que não viram e creram. E como a gente pode tornar isso efetivo, né? Então, primeiro abrir espaço para ouvir, separar um tempo de oração, de leitura da Bíblia e ficar sensível ao Espírito, né? Fazer um momento de louvor, cada um do seu jeito, mas na sua maior sinceridade possível, né? Porque é na sinceridade que ele se manifesta. Estar conectado ao corpo de Cristo, não caminhar sozinho, gente. Isso daí é uma cilada. Quando você começa a se afastar, falar, ah, não, isso daqui eu consigo, não preciso, isso daqui eu dou conta de fazer sozinho. É a maior cilada que a gente pode cair. Porque nessa sutileza a gente vai esfriando na fé, vai colocando outras prioridades, e quando a gente vê, a gente tá totalmente fora do que a gente queria, né? Fora dos caminhos que a gente sabe que deve estar, né? Então, aí o terceiro é discernir as circunstâncias, em vez de apenas ver problemas, perguntar: o que Deus quer me ensinar aqui? Essa pergunta é poderosa para todos os problemas que a gente enfrenta na vida. Tem essa pergunta se encaixa perfeitamente. O que é para eu aprender com isso? Porque nada acontece por acaso na nossa vida, né? E, enfim. E o último ponto, né? Praticar a obediência. Então, Pedro só experimentou o milagre porque obedeceu a Jesus, lançando as redes mesmo sem lógica. É aquilo que eu falei: um cara chega do nada, você já fez aquilo, você já sabe que não vai funcionar. Mas beleza, vamos fazer. Sei lá por qual motivo Pedro obedeceu, mas isso daí mudou tudo, né? Então, que a gente possa obedecer. A prática da obediência na palavra. A gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Tanto na questão moral, né? Quanto principalmente na espiritual. Então, e uma tá ligada com a outra. Então é isso, assim, foi uma baita conexão que eu tive quando eu comecei
identificar esses pontos, né? E eu quis deixar bem evidente tudo isso antes da gente começar o estudo. Agora eu vou compartilhar com vocês aquele videozinho para a gente contextualizar o estudo da semana. É. A primeira carta de Pedro. Seu nome era Shimon, ou Simão, quando ele se tornou um seguidor de Jesus, e ele fazia parte do círculo interno dos 12 discípulos. Quando ele confessou que Jesus era o Messias, Jesus mudou o nome dele para Kefas, que é aramaico para pedra, e mais tarde foi traduzido para o grego como Petros, ou Pedro. Jesus prometeu que Pedro se tornaria um líder entre os apóstolos para guiar a comunidade messiânica em Jerusalém nos seus primeiros anos de existência, e foi isso que aconteceu. Lembre-se dos primeiros capítulos do livro de Atos. Pedro acabou sendo chamado para levar as boas novas de Jesus para além das fronteiras de Israel. Mas essa carta foi escrita décadas após essa missão ao mundo romano em geral. Descobrimos no final dessa carta que Pedro está em Roma, que ele chama de Babilônia. E aprendemos que Pedro encomendou essa carta, mas na verdade ela foi composta por um homem chamado Silvano, que era um colega de Pedro. Essa foi uma carta circular enviada para várias comunidades eclesiásticas na província romana da Ásia Menor, que é a atual Turquia. E Pedro descobriu que esses irmãos, de grande maioria não judeus, estavam sendo perseguidos. Eles estavam enfrentando hostilidade, sendo assediados pelos seus vizinhos gregos e romanos. E assim, Pedro escreveu para encorajá-los no meio do seu sofrimento, e isso ajuda a explicar o estilo dessa carta e os seus temas principais. A carta começa com uma saudação e se transforma em uma canção poética de louvor a Deus, o que introduz os temas principais explorados na parte principal da carta, em que ele primeiro afirma a nova identidade da família desses cristãos que estão sendo perseguidos, o que os ajudará a ver o seu sofrimento como uma maneira de dar testemunho sobre Jesus, e isso ajuda-os a concentrar esperanças futuras no retorno de Jesus. Vamos aprender mais. Você verá como todas as peças funcionam juntas. Pedro começa cumprimentando essas igrejas como o povo escolhido de Deus que está exilado pelo mundo inteiro. Contudo, Pedro deixa claro ao longo da carta que esses cristãos são gentios, mas aqui ele os descreve com frases do Antigo Testamento que descrevem como Deus escolheu o povo de Israel, a família de Abraão, ele próprio um exilado e errante. Essa é uma estratégia-chave que Pedro repete ao longo de toda a carta. Ele quer que esses cristãos não-judeus que estão sofrendo vejam que, através de Jesus, agora pertencem também à família de Abraão. Eles estão exilados como ele, são incompreendidos e maltratados, e estão procurando seu verdadeiro lar na terra prometida. Pedro continua essa ideia no salmo de abertura. Ele louva uma esperança viva através da ressurreição de Jesus e do poder do Espírito. Deus está convidando todas as pessoas para uma nova família centrada em torno de Jesus. Uma família que tem uma nova identidade como filhos amados de Deus e que tem uma nova esperança de um mundo renascido pelo amor de Deus quando Jesus retorna como rei. E, para as pessoas que têm essa esperança, o sofrimento e a perseguição são, na verdade, um presente estranho, porque queima esperanças falsas e distrações como um fogo purificador e nos lembra do nosso verdadeiro lar e esperança. E assim, paradoxalmente, as dificuldades da vida realmente aprofundam nossa fé, tornando-na mais genuína. A partir daqui, Pedro vai passar para o corpo da carta, mas vai explorar todas essas ideias com mais profundidade. Ele primeiro desenvolve o tema sobre a nova identidade familiar do povo de Deus. Ele pega imagens ainda mais memoráveis do Antigo Testamento sobre a família de Israel e aplica-as a esses cristãos gentios. Assim como os israelitas deixaram o Egito, eles também devem estar prontos para a viagem, de sandálias nos pés e vara na mão,
e deixar seu antigo modo de vida a caminho de um futuro novo. Agora, eles são o povo santo de Deus que viaja pelo deserto. Eles são o povo do novo êxodo que foi redimido pelo sangue de Jesus, que é o último cordeiro pascal. Eles são o povo da nova aliança que tem a palavra de Deus semeada profundamente dentro de si, restaurando seus corações e renovando as suas mentes. Eles são o novo templo construído sobre a fundação do próprio Jesus. E eles são um novo reino de sacerdotes que estão servindo a Deus como seus representantes para as nações. Agora, aplicando todas essas imagens incríveis a esses cristãos gentios perseguidos, Pedro está colocando seu sofrimento dentro de uma nova história e isso leva à próxima sessão. Sua perseguição pode realmente ajudar a esclarecer sua missão no mundo, para dar testemunho da misericórdia de Deus entre as nações. Então, Pedro primeiro os encoraja a se submeter ao domínio romano, mesmo que seja opressivo. Sim, ele reconhece sua perseguição, seu sofrimento é injusto, mas a resistência violenta não resolve nada. Sem mencionar que trai os ensinos de Jesus, que amava seus inimigos em vez de matá-los. Pedro, então, destaca especificamente a situação muito difícil que os escravos e esposas cristãs enfrentam quando viviam em lares romanos, onde o patriarca não seguia Jesus. O problema é que era suposto que todos na casa se submetessem e adorassem aos deuses do patriarca. Portanto, Pedro está ciente de que dar lealdade a Jesus gerará suspeitas. Então Pedro diz: é verdade, todos os cristãos, incluindo esposas e escravos romanos, foram totalmente libertados por Jesus. Mas eles devem demonstrar essa liberdade não através da rebelião, mas resistindo ao mal da mesma forma que Jesus fez, mostrando amor e generosidade aos seus inimigos. E em lares onde o marido também é cristão, é uma história diferente. Devem tratar as suas esposas totalmente diferentes de seus vizinhos romanos, considerando-as iguais perante Deus, que são dignas de honra e respeito. Pedro tem esperança de que essa imitação do amor de Jesus e do reino invertido dê poder às suas palavras, ao testemunharem a misericórdia de Deus e mostrarem às pessoas a verdade maravilhosa sobre o caminho de Jesus. Mas Pedro também é realista. Ele sabe que os cristãos continuarão sendo perseguidos, e assim ele os lembra da reivindicação futura. Ele lembra-os de como o próprio Jesus foi perseguido injustamente e assassinado por poderes humanos corruptos, mas na realidade ele estava morrendo pelos pecados dos seus inimigos. E depois disso ele foi reivindicado e recebeu a ressurreição pelo Espírito. E agora Jesus é exaltado como rei sobre todos os poderes humanos e espirituais. Então, Pedro mostra como o batismo aponta para as reivindicações dos seguidores de Jesus. Assim como Noé, eles foram salvos através das águas, não como um ritual mágico, mas como um símbolo sagrado que mostra a sua mudança de coração, o seu desejo de se unir a Jesus em sua morte e ressurreição. E agora, mesmo se eles forem assassinados por seguir a Jesus, a sua esperança está na reivindicação futura e em uma exultação ao lado do seu rei, o que leva Pedro para o momento final. Ele lembra as palavras de Jesus, que seus discípulos deveriam considerar uma honra e alegria serem perseguidos como ele foi. Pedro então pede aos líderes da igreja que cuidem desses cristãos sofredores e mostrem o mesmo tipo de liderança servil que Jesus mostrou aos seus seguidores. E finalmente, Pedro lembra esses cristãos sobre o verdadeiro inimigo que eles estão enfrentando. Essa hostilidade não é simplesmente cultural ou política. Existem forças obscuras do mal espiritual no comando, que inspiram o ódio e a violência. E eles devem resistir a esse mal permanecendo fiéis a Jesus e aos seus ensinamentos, e antecipando o seu retorno e vitória final sobre esse mal. Pedro conclui com uma oração pela força divina e envia uma saudação à igreja em Roma, que ele chama de Babilônia. Isso é bem legal. Pedro está adotando aqui a tradição dos profetas do Antigo Testamento, para quem o nome Babilônia tornou-se o arquétipo para toda e qualquer nação corrupta. E assim Roma tornou-se a nova Babilônia, e o seu império é onde o povo de Deus está agora exilado de seu verdadeiro lar, na criação renovada. A primeira carta de Pedro é um poderoso lembrete da esperança cristã no meio do sofrimento. Desde o início da sua criação, o povo de Deus tem sido uma minoria mal entendida, e eles devem esperar enfrentar hostilidade porque escolheram viver sob o governo de um rei diferente, Jesus. No entanto, a perseguição pode se tornar um presente estranho para a igreja, pois oferece uma oportunidade de mostrar aos outros a surpreendente generosidade e amor de Jesus, alimentados pela esperança do seu retorno. E é isso que 1 Pedro explica. Boa, muito bom. Esses videozinhos são top, né? Sempre trazendo pra gente de uma forma bem clara, né? E interessante.
Bom, a parte do estudo era essa. Agora a gente pode ir para a parte da testemunhos, ou então um pedido de oração, se alguém tiver. Pode começar, por favor, quem quiser primeiro.